Mercado financeiro estressado, juros futuro em alta, dólar em alta, bolsa em queda, inflação resiliente. Os estrategistas e economistas acham que o Comitê de Política Monetária vai interromper o ciclo de queda de juros. Afinal de contas, o que está acontecendo? O que está acontecendo é a questão fiscal brasileira, que vai e vem, teto de gasto, plano de ajuste, complexo, não complexo, enfim, é isso. Como o governo gere, e os diversos governos que passaram, né, porque a gente viu isso no governo Bolsonaro, estamos vendo agora no governo Lula, como o governo gere o dinheiro público, essa é a questão fiscal brasileira. Bem, o governo agora acena com a volta da DRU, mas afinal, o que é a DRU, né? E vai resolver esse problema? Não, não vai resolver esse problema. A gente chamou aqui para essa conversa o professor Raul Veloso, que você já conhece, que é hoje provavelmente o maior entendedor das contas públicas brasileiras no mundo, e ele foi inventor da DRU. E ele diz: a DRU não vai resolver. Ele repete o que ele vem falando há muito tempo. O problema fiscal brasileiro é a Previdência. A Previdência, o governo precisa encarar esse problema e resolvê-lo. Senão, não há DRU, não há tributação que dê resposta e que resolva a questão fiscal brasileira. É sobre isso que a gente vai conversar assim que a Paty rodar a vinheta e você mandar o link para os seus amigos, para a sua comunidade, para todo mundo que está interessado no que o governo faz com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro. Paty, por favor, roda essa vinheta. Professor Raul Veloso, muito obrigada por atender aqui nosso convite para explicar isso que você explica há tanto tempo e você estuda e mostra tão bem com os números. Primeiro, eu queria. Você foi o inventor da DRU, quer dizer, a gente acordou ontem com a notícia de que o governo vai voltar com a DRU, vai voltar com a DRU. O que é a DRU, professor? Faz mal com leite? Como é que é essa DRU? Tá, vamos voltar à sua origem. É que as condições eram outras. As condições variam ao longo dos anos, né? Já faz bastante tempo que a DRU foi introduzida. Naquela época, nós tínhamos o gasto da União, o assunto se referia à União, distribuído, digamos assim, de uma maneira proporcional entre os vários itens do orçamento. E havia a sensação de que o governo não conseguiria fazer um ajuste do orçamento naquela época se houvesse qualquer resistência das partes interessadas. Então, era preciso, primeiro, algo que tivesse força para ser implementado. Aí fez-se uma emenda constitucional para dar essa força e criou-se um fundo que se chamou Fundo Social de Emergência. O social era para enfeitar, né? O emergência é porque nós vivíamos uma emergência na questão inflacionária na época. De fato, era isso. Esse fundo receberia um percentual de cada um dos grandes itens do orçamento. Isso é grosso modo, tá? É mais ou menos assim. Ele receberia um percentual igual, idêntico, de cada item do orçamento, então ninguém poderia chiar que um perdeu mais do que o outro, e depois que aqueles pedaços proporcionalmente divididos chegassem nesse fundo, esse fundo seria redirecionado para resolver ou para melhorar a situação fiscal, onde nós tínhamos um orçamento completamente desequilibrado e tinha uma certa falta de uns itens, excesso de outros. O que esse fundo faria era dar uma harmonizada nos vários componentes do orçamento.
Mas, na época, o ponto central da diferença com o que ocorre hoje é que lá os itens do orçamento eram distribuídos mais ou menos proporcionalmente. Então, qualquer coisa que se fizesse não seria motivo para um grande debate, uma grande luta dentro do Congresso. Pois bem, e assim se fez. Esse percentual que foi aplicado levou um pedaço proporcional ao domínio de cada segmento para o fundo que poderia ser usado para abater dívida, em tese. Era para dar esse sinal: olha, eu tirei um pouco de cada um proporcionalmente, coloquei no lugar. Se for o caso de abater dívida pública, o dinheiro está ali, ele pode ser usado, senão ele não poderia do jeito que era antes. O que você está explicando é que, primeiro, isso não vai dar certo porque aquelas condições lá atrás já são completamente diferentes, porque a Previdência assumiu um papel na despesa do orçamento muito maior, né, hoje do que todos os outros setores. Tinha também outra coisa que a gente não pode se esquecer, que é o seguinte: tem muito de convencimento, de sinalização. Se você conta uma história desde o princípio, bem arrumadinha, organizadinha, as pessoas aceitam com mais facilidade, que era aquilo que eu estava contando. Ninguém ia duvidar que, se fosse o caso de o governo querer redirecionar aqueles pedaços proporcionais para pagar um pedaço relevante da dívida, não teria problema, não seria motivo de nenhuma resistência, porque ele poderia até nem usar aquele dinheiro todo para essa finalidade. Era uma coisa que ficava assim um tanto no ar. Era preciso convencer de, se precisar, tem como fazer. Era isso. E aquilo foi feito, aprovado. As pessoas sequer saíram depois para checar, rastrear o dinheiro, de onde ele saiu, para onde ele foi. A coisa evoluiu, felizmente para o país, tranquilamente, sem nenhuma confusão. Daqui a pouco ninguém nem se lembrava mais que existia DRU. A lembrança de hoje é porque a sensação que eu tenho, não sei se é a sua e dos que nos estão acompanhando, é que o governo e seus aliados, de fato, não estão sabendo direito bolar uma solução que resolva o que nós precisamos resolver. Aí acho que a primeira sensação que eles têm e estão tendo é: por que não repetir a DRU? Será que ela não resolveria agora? As condições, como você bem falou, mudam. São muitos anos. E aí a gente tem de checar como é que estão as contas para ver se elas servem para aplicar a DRU ou não. Professor, vamos mostrar então aquela tabela que você fez, que é um retrato muito fácil da gente ver de que essas condições mudaram completamente. Vou pedir para a Paty mostrar na tela. Perfeito. A gente está vendo 1987 e 2021. Quanto o percentual dos gastos da União. Ok. Olha a diferença do peso do item Previdência quando a gente compara 87 com 2021. É de 19%, arredondando, para 52% no outro ano que está aí, que é 2021. Agora você tem um monstrengo do lado direito, que é o percentual de 2021, e um monstrinho acanhado embaixo do ano de 87. Ali está decomposto pelo regime previdenciário, por dois regimes que nós temos. Depois, mais embaixo, você vê os gastos obrigatórios exclusivos e previdência, os demais gastos obrigatórios. Aí também houve mudança expressiva nos componentes. Você pode ver assistência social, porque eu sei isso de cabeça, porque eu acompanho o dia a dia de tudo isso, praticamente dobrou o peso.
Então, é outro item que hoje desponta dentro do orçamento, que antes não era tão destacado. Aí eu posso descer um pouco, se você puder mostrar a última linha, que é o investimento em infraestrutura, para a gente ver o contraste do item que, digamos assim, sempre tem paga a conta das mudanças que ocorrem dentro desses quadros. Não sei se dá para mostrar os dois números. Tá dando para ver, tá aqui mostrando 16, cai de 16% o investimento em infraestrutura para 2,2%. Outra coisa que me chama atenção exatamente. Outra coisa que me chama a atenção é a saúde, que cresceu de 8 para 10, ou seja, bem pouco em comparação com o restante. Bem pouco. E não sei se você percebe que nas discussões do governo atualmente, as pessoas que participam da discussão e falam, e a mídia ouve, depois retransmite, elas estão sempre falando nos itens que são mais manjados, que é saúde e educação. Ora, esses são os que estão mais estáveis. Eles falam assim, nós precisamos tirar um pedaço daqui, um pedaço dali, e, na verdade, todos esses itens dos gastos obrigatórios são itens que são, daí o nome, são muito difíceis de você chegar e dizer, esse aqui não é bom para o país. Eu vou dizer que educação não é bom? Eu vou dizer que saúde não é bom? Não dá, né? Agora, é mais fácil eu dizer, não, infraestrutura pode cair, mas quando cai de 16% para 2%, 8 vezes, é óbvio que tem alguma coisa errada. Nós viramos um país de aposentados que andam voando com asas ou caminhando pelas ruas só, porque eles não têm infraestrutura de transportes suficiente para transportá-los. Nessa questão da infraestrutura, professor, eu acho que tem um ponto que é muito relevante, que é a questão do saneamento. Você não ter investimentos como deveria ter em saneamento. E isso impacta várias outras... Porque a infraestrutura, de uma maneira geral, ela impacta todo o ciclo econômico. Na questão do saneamento, ela impacta saúde pública, ela impacta educação, ela impacta uma série de outros setores e políticas públicas. Ela se mistura. Né? Se mistura. Exatamente. É mais complicado analisar saneamento. Você ter tido uma queda tão grande em infraestrutura é muito prejudicial ao país. Talvez as pessoas não consigam ter o tamanho do prejuízo que isso é para o país, inclusive como agente catalisador de investimentos privados. Agora, você tem um outro gráfico também, né? Mas antes de passar por outro, só para dizer isso, imagina a coragem dos agentes públicos que estão nesse jogo chegarem e dizerem que é preciso cortar a saúde, é preciso cortar a educação. Tem de fazer uma justificativa. Não pode ser assim, a esmo. Vou chegar aqui, tirar daqui e botar lá. Mas vamos em frente, porque lá vai mostrar outros aspectos. O que esses gráficos mostram? Eu chamo esse gráfico de pano de fundo, porque ele tem um sentido de pano de fundo. O que esse gráfico mostra é a disparada, porque aí é diferente do outro. O outro era percentual de um item do gasto no total do gasto. Aqui é o próprio gasto evoluindo, disparando. Se você olhar, a linha verde de cima é os municípios, é o gasto previdenciário dos municípios. Então, veja que o fenômeno que nós estávamos discutindo ali em cima, ele se refere agora, basicamente, a um dos grupos de entes públicos, não é mais a União. Onde o gasto previdenciário disparou foi nos municípios. É uma taxa de crescimento elevadíssima. A média real é 12,5% ao ano, num período relativamente longo.
À medida que a gente desce nos demais gráficos, a gente vai vendo a Previdência nos outros entes. O segundo que vem aí é os estados. É claro que ele sobe menos do que no caso dos municípios, mas sobe, se a gente olhar o gráfico com atenção, sobe uma taxa bastante elevada. Aí depois você desce da Previdência Estadual para a própria Previdência da União dos servidores públicos, que é a Previdência própria, e, por último, a gente olha e vê o que acontece com a Previdência de outros segmentos, mas ali é a discussão de dimensão da subida do gasto, porque tudo aquilo que nós vimos tem por trás a história de quem subiu. União foi um só que nós vimos. Aí tem os outros, que, no caso dos municípios, é o que mais disparou e que precisa olhar, não pode deixar de olhar. E os outros também estão crescendo muito. Posteriormente, à medida que a gente desce no gráfico, o que a gente nota à medida que a gente vai descendo no gráfico? São duas coisas muito importantes, que é a queda do investimento em infraestrutura, aquela mesma que nós mostramos, só que aqui eu consolidei o gasto em infraestrutura de todos os entes. E aí você vê que ele desabou no período, a taxa média, eu não consigo enxergar de onde eu estou aqui, mas é uma taxa que provavelmente é negativa, do que eu me lembro, e a consequência principal disso é que o PIB parou de crescer a taxas relativamente elevadas, e aí no gráfico está em torno de 1% ao ano em média. O Exatamente. PIB, se você pegar o período. A infraestrutura, o investimento em infraestrutura, ele cai, ele está negativo de 2006 a 2022 em menos 1,5%, menos 1,5%. Ou seja, quando a gente consolida e olha o conjunto do setor público, a história que a gente extrai disso aí, que nós precisamos atacar e resolver, é que os entes municipais se destacaram muito na história do problema previdenciário e a Previdência subiu em todo lugar, bem, e expulsou, digamos assim, a infraestrutura. Foi ela. E, por último, vem o PIB, porque a gente sabe que o PIB depende, em uma medida bastante importante, do que ocorre com a infraestrutura. É o investimento que faz o PIB crescer. Quer dizer, o resumo dessa ópera que nós temos tido aí nos últimos tempos é a disparada da Previdência, que não deixa implementar nada com o nome de DRU, e, posteriormente, você tem o preço sendo pago em termos de duas variáveis: investimento em infraestrutura e crescimento do PIB. O Brasil está numa armadilha, numa encruzilhada. Se ele não resolver isso aí, já são muitos anos de desabada dos investimentos e da taxa de crescimento da economia. O governo que está de olhando era por aí, a partir daí, porque é aí que está a variável mais importante de desempenho de um país. Então, isso aí nos mostra esse resumo. Professor, eu queria acrescentar nessa observação, você fala, né? Quer dizer, o preço que a gente paga por essa rigidez orçamentária que privilegia a Previdência, e aí não vamos nem entrar na discussão de se a Previdência, porque quando fala em Previdência, as pessoas falam, não, mas o aposentado, coitadinho, que ganha pouco, que ganha mal, esse cara não está sendo beneficiado, e não está sendo beneficiado duas vezes, mas isso daí é uma outra história, né? Quer dizer,
porque você tem amarrações na Previdência que privilegiam certos setores e certas classes, e o topo, enfim, mais do que os mais vulneráveis. E os mais vulneráveis, que precisam de políticas públicas fortemente, acabam pagando um preço maior, porque tem menos dinheiro para educação, tem menos dinheiro para saúde. E aí eu queria só colocar um item. Você coloca, a gente paga um preço com PIB menor, com menos investimento em infraestrutura e um PIB menor. E a outra coisa, professora, é que dado o envelhecimento da população, essa mudança estrutural, essa mudança demográfica estrutural, seria muito necessário que o país alocasse um volume cada vez maior de recursos para a saúde pública, porque a gente está vendo hoje, por exemplo, os planos de saúde privados expulsando os 50 mais, 60 mais nem se fala, enfim, mas os 50 mais já estão tudo, eles estão cancelando o contrato unilateralmente. Então, quer dizer, isso mostra que esse novo desenho de conjuntura vai exigir que você tenha, de fato, mais dinheiro, mais recursos para a saúde pública, né? Sem dúvida. E aí eu acho que a gente tem que ter também muita atenção ao fato de que essa situação aí que esses gráficos descrevem, elas variam de região onde você está situado ou localizado. Cada região tem uma característica que a marca e que faz ela ser diferente das demais. Então, o Brasil é um país, obviamente, bastante complexo. A gente tem que ter muito cuidado. E um indicador que ninguém olha aqui, eu acho que a gente tem de chamar atenção para ele, é o chamado passivo atuarial ou previdenciário, que é o que vai nos dizer quem é que está pior do que o outro. É quem deve mais nessa previdência gigantesca. Quem é? Que ente? Que entidade? Que setor público é esse que mais deve, né, nesse quesito previdência? E aí, o que eu vou dar número, que são poucos números, eu vou só falar aqui, mas nós estamos falando aí de um passivo que é muito mais exigível do que a dívida pública convencional, que é administrada pelos mercados financeiros. Normalmente, nos mercados financeiros, só se olham a dívida convencional, a dívida previdenciária, que é muito mais exigível do que a convencional, ninguém dá bola para ela. Pois bem, o valor da dívida previdenciária total do país é da ordem, na hora que a gente soma a dívida que não é reconhecida nas estatísticas formais, porque há uma dívida informal aí girando pelo país, essa dívida é da ordem de 5,6 trilhões de reais, dado bem recente. E a dívida que o setor financeiro, com que o setor financeiro se preocupa bastante, que é a dívida pública convencional, ela é uns 300 bilhões a menos do que esse que eu disse. Quer dizer, a dívida previdenciária já chegou numa dimensão capaz de superar a dívida convencional para a qual todo mundo olha. Isso é só para chamar a atenção disso. Você consegue imaginar o aposentado ir receber a sua aposentadoria e ter lá um não pagamento dela? Óbvio que não. Ela é exigível, fortemente exigível. Aí a gente pode passar para o último gráfico que eu quero mostrar. Então, o que eu quis mostrar no último gráfico é porque eu vim... No primeiro, eu peguei a União em grandes números. No segundo, eu peguei os entes públicos, União, estados e municípios, também em grandes números.
E aí olhamos o peso da Previdência nos dois casos, um peso absurdamente alto, que impede que se refaça algo tipo DRU. Por último, eu quis pegar um ente que eu botei a lupa, que é um ente de peso, eu não preciso dizer qual é, eu chamei de X, acho que é desnecessário, para não parecer que eu estou fazendo campanha contra o atual administrador, mas que mostra muito o jeitão de um caso particular, de um caso específico nessa grande confusão. O que é que eu, como olho muitos casos, eu quero chamar a atenção do que está sendo dito aí e que a gente precisa olhar com bastante atenção. Quando a gente olha um caso de projeção previdenciária, a gente pega o ano em que você está e olha para frente. Previdência é para frente. E a variável-chave se chama déficit financeiro. É a despesa da Previdência menos a receita da Previdência, as contribuições, obviamente. Se a gente pega esse ente aí, que é um ente de peso, em termos de recursos que ele mobiliza, ele sai de 3,5 bilhão, arredondando, 3,5 bilhões de déficit previdenciário no seu regime próprio, no ano de 2024, que é a base aí dessa projeção, e vai até o ano de 2036. Eu parei em 36 porque é o ano em que o déficit é maior. A partir de 36, se vocês olharem, a linhazinha vermelha começa a declinar. O pico do déficit previdenciário é esse aí. Na verdade, por trás dessa sequência de números, de déficits, está o passivo atuarial a que eu me referi antes, que tem mais de não sei quantos trilhões. Esses déficits mensais que estão aí, nesse período, que é um período de 12 anos, que sobe sempre, mostra para a gente uma primeira característica dessas previdências todas, pelo menos as que eu vi até agora. Elas tendem a ter déficits crescentes. Isso aí é um bicho complicado para administrar. Você precisa de muito fôlego para enfrentar uma situação dessa. Esses déficits crescentes poderiam ter sido mostrados com um número só, o passivo atuarial, mas no caso, o passivo atuarial, já falei dele, é muito alto, deixa ele lá. Aqui eu quero mostrar para vocês o que é que um ente como esse que está aí, que não tomou nenhuma providência importante para resolver o problema, e agora eu vou no caminho de concluir falando de providências que devem ser tomadas, não tomou nenhuma providência importante, e vocês veem que ele está com a linha de déficit razoavelmente ascendente, de 3,5 bilhões na direção de 4,9 bilhões nesse período relativamente curto de 12 anos. E eu listei esse aí... Ente, professor, esse ente é um ente estadual, municipal, federal? Você está começando a ficar curiosa, né? Está começando a ficar curiosa. É municipal. Então, é uma prefeitura grande, vamos dizer assim. Daí eu não falo mais. E vou dar outra informação. Não é a de São Paulo. Porque lá não eu é de São sei, Paulo, que eu acompanhei de perto, que foi feito um trabalho muito importante. Aqui, o trabalho foi feito zero. Zero. E como foi zero, e eu paro aí de dar dicas sobre qual é o ente, deixo que vocês pensem, não é muito difícil de adivinhar qual é, mas o que isso aí mostra é que quando o ente não cuida de administrar bem o seu esquema previdenciário,
os déficits crescem, ou seja, os passivos atuariais crescem e você vai gradativamente, é isso que eu quero mostrar em seguida, consumindo os recursos que existem lá no dia a dia. Então você vê o que está acontecendo nesse caso. Ele é o mais padrão e simplório que pode ser. Ele tem uma contribuição de 14% dos servidores, eles chamam isso, a terminologia é plano de gestão padrão. Plano de gestão é uma contribuição do patrão para a Previdência de 28%, grosso modo, da folha de pagamento dos servidores. A contribuição dos servidores é 14%, então você tem o dobro do patrão, a contribuição do patrão, e 14% ele extrai dos servidores. Claro que os 28% entram no bolo aí do fechamento da conta anual. Aí eu procurei o que eu chamei de raspagem de taxa. É pegar tudo de dinheiro que ele tem sobrando por lá e jogar dentro desse caldeirão financeiro, que todos têm algum saldo financeiro acumulado do passado. Então, joga lá. Mas é claro que vocês já podem sentir que esse 2,3 não é nada comparado com o déficit do primeiro ano aí, que é 2024. E se eu olhar para frente, muito menos ainda. Depois, o outro item que eu olho é o investimento em inversão financeira, porque esse é o grande pagador da conta, em qualquer lugar, em qualquer situação. Aí eu peguei o valor investido em 2023 e ele nos mostra o valor que vai cair ano a ano para enfrentar a subida do déficit e a exaustão dessa raspagem do tacho, ou qualquer imprevisto que acontecer. O déficit a gente sabe que sobe. Imprevistos acontecem, o tacho, a raspagem do tacho, acaba rapidinho. No final desse mandato, vocês contem aí 4 anos na linha tracejada de baixo para frente, porque o mandato começa no ano que vem, certo? Então, é 2025, o segundo quadradinho vermelho, 2026, 27 e 28. É ali quando dá uma subida na curva, o quarto, que é o quinto quadradinho, ou o quarto, no que interessa, a conta que eu fiz mostra, quando chegar ali, ele já esgotou, o tacho já foi raspado, o investimento já se exauriu. Quer dizer, este ente vai viver 4 anos, a partir do quarto ano, ele não tem um tostão no caixa e ele vai investir zero. Então, imagina, ele vai viver do quê? Ele vai viver fazendo o quê? Ele vai pagar pessoal, mas Previdência é o número 1. Olha o tamanho do déficit, que sobe desde 3,5 bilhões por ano, e vai viver tapando esses buracos de gastos correntes, começando com Previdência, depois os demais gastos correntes que ele vai ter a fazer. Eu cheguei para a pessoa que pediu para eu olhar esse caso e opinar, eu disse para ela, ó, avisa o pessoal aí que vocês vão durar 4 anos. É isso. Essa é a resposta. Professor, olha só, uma vez eu estava no Rio fazendo uma palestra e eu peguei o elevador, eu estava num prédio público e eu peguei o elevador e uma senhora me reconheceu e falou assim, puxa, vocês têm que falar mais de Previdência porque eu sou aposentada, servidora pública do município do Rio, e ela falou, eu sou aposentada e eu tenho muito medo de chegar o dia de não receber o meu pagamento, o meu benefício, a minha aposentadoria, porque do jeito que as coisas estão indo, vai chegar no momento que ele não vai ter dinheiro para pagar. O que o senhor diria para essa
para essa senhora? Eu diria Esse para risco ela, existe? a senhora, a senhora tem um jeitão de adivinhona. Eu diria isso para ela, só isso. E diria também, rezo para que a senhora não esteja adivinhando o que pode acontecer aí, se não for feito nada. Você entende? Este é um ente público que tem uma nudez financeira estonteante. É um negócio Uhum. assim que eu olho isso e fico assim pensando, caramba, o país não é por outra razão que dispara o gasto previdenciário, disparam os déficits e as pessoas parece que não querem enxergar que este é o problema financeiro número um do nosso país, a Previdência e os exageros dos déficits dela. As pessoas não, professor, os governos, porque, na verdade, você nessa estrutura, fazer esse ajuste não é popular, não é fácil, não é intuitivo. Quer dizer, o governo não vai ganhar votos se disser que vai fazer um ajuste. Não estou falando nem de reforma, não é? Estou falando de mudar estruturalmente essa forma de financiar a Previdência. Isso não é popular e ele não ganha votos com isso. Só que o que a gente vê é que esses puxadinhos que o governo vai fazendo para tentar contornar a questão do orçamento, eles alimentam o sobe e baixo dos mercados financeiros, da alta da bolsa, do dólar, queda da bolsa, alta do dólar, alta do juro futuro, enfim, isso vai e vem de acordo com o que vai aparecendo, com algumas medidas. O mercado financeiro reage assim, parece que está tudo bem, não está tudo bem. Se não for resolvido, pode colocar mais graves, ainda mais graves do que já vivemos hoje, que é a ausência de investimento. Agora, isso pode piorar de tal forma das pessoas não receberem, ficarem sem receber seus pagamentos. Você acredita que haverá vontade deste governo, por exemplo, de encarar esse problema? Olha, infelizmente não consigo detectar. Este assunto, Previdência, é tabu para a força política que está por trás dos dirigentes desses partidos, principalmente do PT, que estão na liderança do processo político brasileiro. Eu desafio a que qualquer pessoa que nos assista procure em algum lugar da mídia alguma menção a uma preocupação oficial com alguma das características que nós tratamos aqui. Não tem nenhuma menção de preocupação. Eu não consigo ver. Eu que olho com lupa procurando isso, não consigo ver nenhum comentário do tipo, Agora, tem um problema. para a gente encerrar essa conversa, você fez um trabalho nas contas de previdência e recuperação de capacidade de investimento no governo petista. Sim, fiz. E fiz porque é o meu estado natal também. É uma razão importante. A gente tem essa mania de achar que deve algum tipo de atenção ao estado natal, porque é complicado fazer isso lá. O Piauí fez, no período do governador Wellington Dias, ele apoiou fortemente o trabalho que eu e o grupo com quem eu trabalhei, fizemos, mostramos, sugerimos e colocamos uma série de medidas, porque, infelizmente, esse assunto é um pouco complicado, nada de especial, nada de impossível.
qualquer pessoa minimamente educada nessa área consegue apresentar para qualquer outra um plano de equacionamento desse problema previdenciário que está aí mostrado nesse gráfico. Isso não é nada Então, professor, impossível, não é porque é difícil. Ele fez, então, o mas Wellington você, apoiou e então, fez. o governador Wellington Dias, do PT, ele fez esse trabalho, um trabalho que a gente estava falando aqui, que não é popular. Com isso, ele conseguiu recuperar a capacidade de investimento do Estado e se lá com uma popularidade alta, né? Agora, devo lhe dizer que, infelizmente, o Wellington, eu acho que toda vez que você tem um político que faz direitinho o dever de casa, não há garantia nenhuma que aquele que o suceda faça mais ou menos o mesmo que ele fez. Eu ainda estou por ver o atual governador mostrar um resultado comparável ao do Wellington. É que, como ele já fez muito, aí eu acho que é mais fácil esconder o não fazer. Mas não é garantia, é isso que eu quero dizer. É um trabalho complicado, as pessoas pensam sempre. Isto aqui, esse trabalho aqui, para arrumar a Previdência, se chama caça-investimento em infraestrutura. Eu não consigo entender como é que alguém que dirija um estado ou um município brasileiro não perceba a importância de criar as condições para aumentar de forma expressiva o investimento em infraestrutura, seja de um estado, seja de um município. Porque é uma pena, eu esqueci de colocar um gráfico que eu sempre levo comigo, e depois eu vou lhe mandar, porque eu não sei se você consegue mostrar em algum momento do futuro. É um gráfico de um período longo que mostra a taxa de investimento em infraestrutura aberta em público e privado. A taxa de investimento público em infraestrutura, é claro que eu estou parecendo que está subindo, eu vou usar o outro braço para ver se. Não, acho que eu tenho de fazer assim, para mostrar que está caindo, é o que o gráfico mostra num período longo, e a taxa de investimento privado é uma linha reta há muitos anos. Quer dizer, o Brasil investe, o pouco que investe é no setor privado, mas o setor privado é um investidor ultra temeroso por aqui, provavelmente porque ele tem medo de ser prejudicado no meio do processo de inversão. Mas no caso do setor público, é lamentável, porque no setor público é queda para valer. O outro é estável, no setor público é queda. Essa é uma missão que, enquanto eu acho que ela não for redescoberta e desenvolvida, nós não teremos no Brasil uma taxa de crescimento do PIB maior do que algo entre 1% e 2% ao ano. E é realmente uma pena se nós ficarmos nesse miserê de crescimento para o resto da nossa vida por aqui. Professor, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas explicações. E a gente volta a se ver em breve, porque esse assunto não termina aqui, né, professor? Espero que não, por bem ou por mal. Muito obrigada, viu? Ok, até a próxima, então. Boa tarde para todos que nos estiveram assistindo aqui. Esse é um assunto importante, relevante e que merece a atenção de todos nós. Não é popular, cuidado, esperto, não caia em narrativas populistas. Esse é um assunto que atinge diretamente todos nós. Muito obrigada pela companhia, compartilha, deixa o like e a gente se vê em breve.